Fala, meu povo! Então, chegamos com mais um vídeo aqui no canal do professor Clebinho, um assunto que conecta a história com a atualidades, envolve a sempre perigosa Rússia, e um assunto que eu acredito que poucos conheçam. Vamos falar de um pedacinho da Rússia que fica afastado do país, um pedacinho que fica a 300 quilômetros da fronteira russa mais próxima, um lugar isolado, só com países da OTAN no seu entorno, e vamos entender por que Kaliningrado é um pedacinho russo separado do restante do país. Antes, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, que apoia o nosso canal e onde eu trabalho há mais de 20 anos. Então, vamos lá. Tudo começa após a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. A cidade de Kaliningrado e a região, na verdade se chamava Königsberg, e era a joia da Prússia. Prússia foi um império que existiu antes do Império Alemão e que deu origem exatamente ao Império Alemão. A Prússia foi o carro-chefe da criação do que chamamos de Alemanha. E Königsberg era uma cidade germânica. Após a derrota alemã na Segunda Guerra, as coisas mudaram. Na Conferência de Potsdam, Stalin, já prevendo ali como que seria o restante do século XX, exigiu a região de Königsberg para a União Soviética. E por quê? A União Soviética, assim como a Rússia hoje, tem um problema gravíssimo em relação aos litorais, aos portos. Por quê? Porque a maior parte dos portos soviéticos e russos hoje congelam no inverno. E os portos que estão lá no leste, próximo a Vladivostok, não atendem à União Soviética Europeia, hoje a Rússia Europeia, porque estão muito longe. Então a União Soviética, governada por Stalin, não abriu mão da cidade de Königsberg como parte do seu território. E aí, em homenagem ao comunista Mikhail Kalinin, que era um bolchevique, eles rebatizaram a cidade de Kaliningrado. Expulsaram os germânicos e trouxeram para lá eslavos, russos, bielorrussos e ucranianos. Durante a União Soviética, não tivemos problema nenhum, porque Kaliningrado estava conectado ao restante da União Soviética. Só que aí a União Soviética acabou em 1991, ela se transformou em 15 países, Rússia mais 14, e a região de Kaliningrado ficou distante da Rússia. Estônia, Letônia, Lituânia, que estão ali próximas, se tornaram países independentes. Pela lógica, a Rússia deveria permitir ou a independência de Kaliningrado ou a incorporação de Kaliningrado a outro país. Mas a Rússia não abriu mão desse esclave, desse pedacinho russo que fica distante do país como um todo. Por quê? Porque Kaliningrado, onde fica o porto de Baltisk, é hoje um ponto extremamente estratégico na visão russa e do Vladimir Putin. Primeiro, porque é um porto que não congela no inverno. O porto de São Petersburgo, que também está no Mar Báltico, congela no inverno. Então tem essa questão do porto. Segundo, que é um ponto extremamente armado da Rússia, fincada no meio de membros da OTAN. Então, Kaliningrado tem um sistema de defesa aérea ultra avançado, com mísseis que
podem ter e têm bombas e ogivas nucleares. Então, em caso de guerra, a Rússia tem um ponto avançado, lotado de ogivas nucleares, e a Rússia pode usar isso como um fato de dissuasão, né, de fazer com que os inimigos tenham medo de invadir o território russo. A partir de Kaliningrado, podemos ter uma chuva de mísseis nucleares no restante da Europa. Então, Kaliningrado, por ser um porto importante e por portar avançados sistemas bélicos, vai continuar nas mãos da Rússia, enquanto, né, a Rússia conseguir manter, o que é bem provável, já que é um país com mais de 5.000 ogivas nucleares, um país complexo, um país que não teme seus inimigos ocidentais, como podemos ver aí na guerra da Ucrânia. Demorou? Fica com Deus. Todo mundo, abraço do Clebinho.